Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Nosso convidado de hoje, ele tem muita história para falar da gente, é um bauruense, que tem uma trajetória aqui na nossa querida Bauru, na relação da política, também como engenheiro e empresário. Quer saber quem é? Então vamos falar com ele agora. Nós vamos falar com Guilherme Berriel Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigado pelo convite, viu, Mara? É um prazer poder participar do programa, né? Aqui eu tenho um carinho pelo Diário do Brasil imenso, né? É uma alegria. Eu estou em casa aqui, viu? Estou em casa. Costumo dizer isso mesmo, uma conversa, um bate-papo entre amigos. Fica muito à vontade, obrigada. Obrigado pelo convite. E compartilhar um pouco da sua história, desse bauruense, né? Apaixonado pela cidade. Então, mas antes de entrar na questão profissional, vamos entender um pouco da história de Guilherme, do menino, da infância. Eu nasci aqui em Bauru, né? Em 72, 4 de setembro de 72. Meus pais são bauruenses também, toda a família do meu pai e da minha mãe são bauruenses, né? Nasci ali na Rubens Arruda, na quadra 1888, que hoje meu irmão mora na casa, né? Ali do lado da Dona Baunilha, ali da Comendador, na Rubens Arruda ali. Então, nasci ali, vivi ali até os 30 anos, né? Guilherme tem quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos, né? Quem são eles? O Pili, né? O nome dele é José, mas todo mundo conhece ele por Pili, né? O Pili, o Marcelo, que faleceu há 3 anos atrás, a Lisete e eu sou mais novo. Vou pensar na família grande. A família antigamente, né? Tudo grande, né? Hoje a família é tudo pequenininha, né? Muito bacana. E você, né, aqui na cidade, em relação aos estudos? Estudei aqui em Bauru, estudei no Colégio São José, né, até a 8ª série, daí do primeiro colegial ao 3º colegial fiz no Interativo, né, na Duque de Caxias, eu fiz de 87 a 89, né, mas formei em 86 no São José, de 87 a 89 eu fiz o colegial no Interativo e eu sempre curti matemática e física, né, então eu já sabia que eu queria ser engenheiro mecânico, desde o 2º colegial eu sabia que eu queria ser engenheiro mecânico, né? Daí, quando chegou na época do vestibular, eu prestei só as estaduais, né? O USP, Unesp, Unicamp, a USP São Carlos, a Unicamp e a Unesp Bauru, e eu acabei entrando na Unesp Bauru, né? Com 17 anos, entrei novinho, né? Gostava de estudar, né? E daí eu me formei em engenharia mecânica, né? De 90 a 95, eu fiz a faculdade em 6 anos, e assim, eu sempre me identifiquei, né? Uma coisa que eu sempre soube o que eu quis, né? Isso é importante. Eu nunca perdi tempo, graças a Deus, né? Isso é importante. Tipo, eu sempre soube que eu quis ser engenheiro mecânico, e quando eu entrei em engenharia mecânica, porque a Gelic, que é a empresa que eu administro hoje, ela começou em 89. Foi nesse período saindo eu estava da no 3º faculdade? colegial. Estava no 3º colegial. Começou em 89 na lavanderia da casa da minha mãe. Ela começou com quem, então? Com os pais? Com meus 2 irmãos mais velhos. Com seus o irmãos. Pili e com o Marcelo. Né? Também eles são da área? Não, o Pili é advogado e o Marcelo é engenheiro agrônomo. Então eu sabia que a Gelic, que eu fazia engenharia mecânica, ia cair na minha mão um dia. Então, assim, eu me preparei, né, para isso. Em 91... A Gelic é de 89, em 91, entrei em 90 na faculdade, em 91 o Marcelo saiu para criar peixe, eu entrei no lugar dele, mas como eu estava na faculdade ainda não dava para cair de cabeça na empresa, né? Tinha que me formar primeiro, mas eu sempre soube que eu queria estudar refrigeração. Então desde 91 eu me dedico à refrigeração, profissionalmente à refrigeração, né? Como engenheiro mecânico. Tanto que depois que eu acabei a faculdade, eu já assumi de vez a Gelic, o Pili foi advogar, tanto que eu continuei estudando refrigeração. Fiz especialização em refrigeração e ar-condicionado aqui na Unesp Bauru, tudo aqui na Unesp Bauru. Fiz o mestrado em engenharia industrial, né, com o tema da minha dissertação também voltada para refrigeração, né?
Já toda essa sua determinação e saber para onde queria caminhar te ajudou muito. Muito. Eu comecei a ter até doutorado em São Carlos, porque quando eu defendi o mestrado, eu tinha um professor de São Carlos que me convidou para fazer o doutorado. Eu iniciei o doutorado lá, fiz as disciplinas, mas não dava para continuar, porque você tinha que se dedicar e eu não tinha esse tempo, mas foi uma experiência maravilhosa também, que abriu minha cabeça. Você como engenheiro e também como empresário, como que é ter um empreendimento na nossa cidade hoje? Né? De quando você começou na atual conjuntura? Olha, Mudou muito? Como muito. A conjuntura, assim, hoje está muito mais fácil, eu vejo, para você ter uma empresa. Por quê? Quando eu assumi em 96 a Gelic, era uma quantidade avassaladora de impostos. De imposto federal, empresa pequena sofria isso. PIS, CONFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda pessoa jurídica, INSS patronal, que você pegava 20% na folha de pagamento e tinha que pagar para o INSS como contribuição patronal, ICMS 18%. Então isso era uma carga tributária pesada. Hoje facilitou demais, em termos desse, para o pequeno empresário, né? Que é o meu caso. O Simples Nacional facilitou muito, né? Em 2000 veio o Simples Federal, que juntou todos os impostos federais no Simples. Daí em 2006 veio o Simples Nacional, que juntou o ICMS, 18% que eu pagava. Daí da noite pro dia eu comecei a pagar 7% de imposto, pagando tudo. Então, quer dizer, facilitou demais. Entendi. Né? Para empreender nesse país, né? Antigamente, em 96 era muito mais difícil. Hoje, qualquer um abre uma empresa como MEI. Hoje, você como MEI presta serviço. Você não tem por que ficar na informalidade mais, né? Então, facilitou muito nesse aspecto. E aí, agora eu quero entender um pouquinho como que você entra na política, né? De engenheiro, empresário e aí como vereador. Conta pra gente essa fase, essa sabe transição. que eu nunca tive, assim, um sentimento interno de ser candidato a vereador, né? Nunca tive. Porque como eu foco muito na Gelic e na refrigeração, eu dou consultoria em refrigeração, além da Gelic, eu dou consultoria em refrigeração, né? Eu acompanhava a política, porque meu pai já foi candidato a prefeito em Bauru, já foi candidato a deputado estadual. Em 82 ele foi candidato a prefeito, em 94 ele foi candidato a deputado estadual, nunca ganhou, mas sempre curtiu política, né? Então a gente... Nome do seu pai? José Cardoso Neto. Né? Então eu sempre vivia política, né? Dentro da minha casa, né? Diretamente, né? Por causa que meu pai já foi candidato 2 vezes. Mas eu nunca tive pretensão. Se em 2016, no começo de 2016, o Dudu Ranieri não tivesse ido lá na Gelic, não se ajuda muita gente, porque a gente tem uma torneira lá para fora da empresa, que a empresa faz a doação de água, né? É um trabalho social da empresa. Você ajuda muita gente com essa torneira aí e tal. Sai candidato a vereador. E engraçado, ele ia embora da empresa, meus funcionários. Guilherme, ele tem razão. Sai candidato a vereador. Eu chegava em casa para minha ex-esposa. Pô, o Dudu tá querendo sair candidato a vereador. Sai. A coisa foi tomando um tamanho. Foi incentivado por muitas pessoas. Juro por Deus, mano. Olha, eu nem imaginava, o carinho. Esse é o lado legal da política, né? Você receber o carinho das pessoas. Isso, é transcendental. Eu até digo isso. Porque, principalmente na campanha, 2016 foi muito legal a campanha. Apesar de ter sido eleito, né? Fiquei como suplente da Chiara e do Segala. Assim, o carinho das pessoas. Eu chegava pedindo voto e a pessoa te dava uma palavra de incentivo, de gratidão. Isso é muito legal, você receber de pessoas que você nunca viu na vida. E como que foi a sua atuação, até aproveitando, porque você como empresário, né? E de que forma você levou a sua atuação empresarial também para a política? Teve alguma correlação? Total. Porque assim, eu venho de uma mentalidade empresarial.
da minha empresa, procurar valorizar meu dinheiro, procurar valorizar meus funcionários, levando certo com eles, sabe? E quando eu chego como vereador, porque qual que é a função do vereador? É fiscalizar o executivo e fazer projeto de lei. Então, quando você começa a fiscalizar o executivo e você vê que é uma bagunça o poder executivo, que não valoriza o dinheiro público, brinca-se com o dinheiro público, você entendeu? Brinca-se com o servidor, não valoriza o servidor, muitas vezes dando nem o dissídio, nem a reposição inflacionária, você entendeu? Brinca-se com o servidor. Então isso para mim foi um choque. Sabe, não se resolve os problemas se perpetuam. Sabe, para resolver um problema é anos para ser resolvido um problema. Sabe, eu olhei isso e foi assim, um choque para mim. Porque precisa fazer uma reengenharia no Poder Executivo de Bauru urgente. Urgente. Brinca-se com o dinheiro público. Não valorize os funcionários. Você vê agora que esses dias, uns 2 meses atrás, que foi aprovada a lei para a criação de 180 cargos na prefeitura da gente. Falar em eficiência, investir em eficiência do funcionário para não contratar, não, é proibido. Vamos contratar mais gente. Não se pode falar em eficiência. Não se pode. Vamos capacitar o servidor para não ter que contratar gente? Não, não se fala. Então, quando eu falo que brinca-se com dinheiro, é isso. Então, e as pessoas acabam, depois que entram na política, as pessoas acabam se vendendo. Se vendendo. Por quê? Porque para as coisas acontecerem no seu reduto eleitoral, é o Poder Executivo que faz. Porque o vereador não faz nada. O vereador só fiscaliza. Então você tem que estar alinhado com o prefeito para as coisas acontecerem. Você como vereador, para as coisas acontecerem no seu reduto eleitoral, você tem que estar alinhado com o prefeito. Porque se você não estiver alinhado, as coisas não acontecem no seu reduto eleitoral. Independente de ser interesse da população. Ah, não, mas o vereador Guilherme é oposição. Não vamos fazer nada no reduto eleitoral ali. E é importante esse alinhamento dos próprios vereadores também para que aconteça essa fiscalização e que seja realizado o que é necessário? Então, mas não adianta nada ficar em cima para ser realizado. Se você for oposição, não vai acontecer. Agora, se você for da base, votar com ela, tudo que ela pedir. Quando eu falo ela, porque quando eu estava com o vereador, a Sueli era prefeita, mas o prefeito ou a prefeita, quem está sentado no cargo, você entendeu? Então, se você não estiver alinhado, as coisas não acontecem. Agora, para quem está alinhado, acontece tudo. Então as coisas só acontecem na base, no reduto eleitoral da base dela. Eu, por exemplo, quis mandar uma emenda impositiva de que em 2023, de R$550 mil, para ampliar a farmácia da UBS Independência. Porque hoje a farmácia é uma sala, 10 metros quadrados. Fazer uma farmácia de 100 metros quadrados lá para a UBS Independência. Mas como era a oposição, nossa, 1000 empecilhos. Então, vai beneficiar, o interesse da população vai ser atendido, vai beneficiar a população? Vai. Mas o vereador Guilherme, ele é oposição, então não vamos fortalecer ele, então vamos dificultar a vida dele. Você entendeu como as coisas acontecem na política? Então, nesse ponto, péssimo. E em relação também à indústria? Aqui na cidade, como que você vê essa questão de desenvolvimento, inclusive, já aproveitando essa... Não existe. Não existe desenvolvimento industrial. Por parte do poder público é zero. São ações individuais das pessoas, dos munícipes, diferente do que acontece em Agudos.
Eu fui estudar isso por fazer parte da indústria, por ser engenheiro mecânico, por estar envolvido nesse contexto de indústria, sabe? O que aconteceu? Por que as indústrias preferem Agudos e não ficar em Bauru? Primeiro, por causa da burocracia. Como os terrenos dos distritos são doados, é uma burocracia de 5 anos, que muitas vezes o empresário não vai esperar. A empresa dele está crescendo, ele precisa de área. Se Bauru não faz a parte dela, ela vai procurar outra cidade. E Agudos, por exemplo, é exceção. O terreno nunca vai ser da indústria. Mas lá em um mês você está com a terra na mão para poder trabalhar. Então não tem burocracia. Guilherme, no período que você atuou, 2020... 2021 a 2024. Qual foi o momento mais marcante para você? Né? Gostaria que você compartilhasse com a gente, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Tá bom. Tá bom? E você continue com a gente, não saia daí, nós voltamos já já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, o bate-papo é com Guilherme Derriel Cardoso, esse empresário e engenheiro que tem muita história boa para contar para a gente ainda. Antes do nosso intervalo, eu perguntei para você, na questão política, né, como vereador, momentos marcantes ou momento que mais te marcou no período que você atuou. Compartilha com a gente. Olha, foram vários, viu? Vários. Tipo, moção de aplauso é um negócio muito interessante, que nós vereadores, podemos fazer uma homenagem a pessoas, a empresas, né, que se destacam na cidade de Bauru, fazer uma homenagem para elas através dessas moções de aplauso. Então você acaba conhecendo histórias das pessoas, de empresas, assim, fantásticas, meu. Então isso é uma coisa legal, quando dá título cidadão bauruense para as pessoas que você acompanha vários, né? O vereador tem 2 por mandato, né? Porque é uma coisa muito importante, né? Você dar um título de cidadão bauruense é uma pessoa que não é nascida em Bauru, né? E que teve um destaque na cidade, né? Então essas cerimônias também é muito legal você acompanhar, né? Você poder ter voz. Isso é o mais legal de ser vereador. Você ter voz. Você poder expressar a sua opinião na tribuna, falando o que você considera ser correto ou errado. Você ter voz. Isso é uma coisa muito legal, né, como vereador. E várias experiências, assim, vários debates. Foi um período de muito aprendizado, né? Porque uma vida profissional é engenharia, é refrigeração. Então você chega na Câmara, assim, é um outro mundo. Foi muito aprendizado que eu tive. E você pensa voltar para a política? Nunca mais. Já dei minha contribuição. Disputar a eleição é uma coisa muito desgastante. Ser vereador é legal. Por causa de tudo isso que eu falei. Ter voz, você pode questionar, opinar, sabe? Você pode fazer uma atuação legal em prol da tentativa e da resolução dos problemas da cidade. É que muitas vezes os problemas na política têm que se perpetuar, né? As pessoas não têm interesse em resolver os problemas da cidade assim de imediato, né? Mas é muito legal você poder dar sugestão, contribuição. Falando em contribuição, você também presidiu, no caso, a Comissão de Indústria de Comércio, Agricultura e Abastecimento. Também foi uma outra fase. Por 4 anos. Com essa ligação que eu tenho com a indústria, né? Como que foi também esse período? De que forma você acabou contribuindo? Olha, então, a gente participou da aprovação da lei, de uma nova lei de cessão de terrenos, né? De concessão de terrenos no distrito. Isso foi até um avanço. Mas até então não tinha muito conhecimento. Ainda assim, eu estava obtendo conhecimento, né? Porque o que acontece em Agudos, para mim, na minha opinião, é o caminho. Se Bauru não desburocratizar, investir em infraestrutura nos distritos e desburocratizar todo o processo
para a cessão de terrenos nos distritos industriais, Bauru vai perder, vai continuar do jeito que está. No seu olhar, como empresário, inclusive, né, com a experiência que você já teve, quais são as prioridades que você vê assim em caráter de urgência para nossa Bauru? Olha, Bauru, assim, na minha opinião, Poder Executivo, Prefeitura de Bauru, ela está quebrada. Está quebrada financeiramente. Só tem dinheiro em caixa porque alguém está tomando balão. Alguém está tomando balão. Porque ela está quebrada financeiramente. Porque 3 problemas fundamentais e que não se resolvem e não tem interesse em resolver. Coab, que é dívida mais de 5 bilhões. Só para você ter uma ideia, no orçamento desse ano, da cidade de Bauru, que até o ano passado eu estava acompanhando, depois esse ano não acompanho mais, no orçamento desse ano, 2025, da prefeitura, só tem 100 milhões de reais livre. Porque o resto está tudo comprometido. Salário, folha de pagamento, tudo, está tudo comprometido. Só tem 100 milhões. Para você pagar uma dívida de 5 bi, é 50 anos. Então é impagável. Então uma dívida monstruosa com a Coab, da Coab. Endurbe, empresa ineficiente, cabide de emprego, deve mais de 150 milhões, só dá prejuízo, só deu lucro o ano passado porque remunerou os serviços que a Endurbe presta na prefeitura na canetada. A Endurbe está quebrada. Não paga o INSS do mês, só paga, deixa juntar para depois parcelar. E Funprev, que é 12 milhões por mês de prejuízo. Então, quando eu falo que precisa de uma reengenharia, a prefeitura, é isso. Né? E não se discute. Funprev, só eu falava na última legislatura. Vamos parar de brincar de previdência. Mas não. Vamos parar vamos fechar a Endurbe, só dá prejuízo. Não, continuar. Por quê? O vereador Guilherme era oposição, porque muitos anos a prefeitura foi assim. O vereador Guilherme é oposição, o vereador começa a votar junto aí os projetos da prefeita. Tem 5 carguinhos para você lá, indica 5 pessoas lá na Endurbe. Usava a empresa com motivos políticos, meu. Não tocar uma empresa do jeito que tem que ser tocada uma empresa. Eficiência. Guilherme, você menciona que não tem interesse mais de voltar na política. Como bauruense apaixonado pela cidade, empresário, engenheiro, de que forma você entende e procura contribuir com a cidade? Eu vejo que, assim, esse processo eleitoral hoje está cada vez mais difícil, porque não dá para competir nesse processo eleitoral vigente hoje. É muito dinheiro. Ou a pessoa tem muito dinheiro, ou é complicado. Porque o fundo eleitoral desequilibra a disputa. Teve candidato a vereador que ganhou 160 mil reais no partido para disputar a eleição. Dinheiro de igreja, dinheiro do crime organizado. Teve candidato a vereador aí que gastou 500 mil reais a campanha. Pagou churrasco, cervejada, dava materiais de construção, tudo aquela política do século passado, hoje. E o povo... Então, além de ser uma coisa extremamente desgastante pedir o voto, para mim sempre foi, né? Então eu já dei minha contribuição. Eu vejo dessa maneira. E quem nunca foi vereador, eu incentivo a ser vereador. Você entendeu? Pela experiência que você tem. Pela experiência, porque foi um aprendizado muito legal. Queria ter sido reeleito, óbvio, não vou ser hipócrita falando que eu disputei a reeleição e não consegui. Queria ter sido reeleito. Mas também não foi. Eu não sou profissional na política. Porque a pessoa que é profissional na política, ela não consegue ficar fora da política.
É abstinência. É igual drogado. É uma droga. Política é uma droga. Você tá ali, você tá se drogando, depois você fica na abstinência, sabe? Quando a pessoa pira. Muitas vezes ela se vende para tentar estar lá dentro, você entendeu? Ela perde a essência de uma convicção, porque é o outro prefeito, mas eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que. Então, tem todo esse lado bom e o lado ruim, né? E o empresário Guilherme Berriel Cardoso, né? Vou pedir para o engenheiro também trazer para a gente as considerações finais. Olha, Estamos engraçado, finalizando aqui nosso eu bate-papo. vivo muito a minha empresa, né? Uhum. Eu vivo muito. Assim, eu não consigo separar a Angelique do Guilherme. É uma coisa engraçada isso. Eu tenho uma identificação muito grande com a minha empresa. Então, eu sempre acreditei na minha empresa. Por mais difícil. Então, assim, desde 96 que eu toco, passei por um monte de crise, né? E sempre acaba te fortalecendo, né? O couro fica grosso quando fala, né? Das crises, né? Crise energética em 2001, crise de tudo que é jeito. Então, sempre acaba sendo uma oportunidade, um aprendizado, né? Você sempre vai melhorando sua forma de administrar, né? Tendo condições, principalmente tributárias, que eu falei, em 96 era o caos. Hoje, é muito bom. O Simples Nacional para a indústria foi excelente. Podemos dizer que quando sabe o que quer, que é o que você sempre soube, gosta do que faz. Claro. Então, na verdade, os desafios... Disciplina, objetivo, são fundamentais, né? Para tudo, para o sucesso, né? Sucesso não acontece por acaso, né? Tudo bem, não estou falando que eu estou tendo sucesso, mas minha empresa está aí, vai fazer 89, tem 36 anos. Poucas empresas chegam nesse patamar de idade, né? Mas, e a prioridade sempre é a empresa. Uma coisa que o Luciano Rank, lá da Van, fala, né? Que eu estava vendo ele falando. Empresa rica, patrão pobre. Viu? Porque a prioridade como patrão nunca é você. Sempre é a empresa, né? Então, sempre assim, eu procuro levar certinho, motivando meus funcionários, pagando certo, fornecedor, tudo certinho. Isso é muito importante, né? Muito. Agora nós vamos precisar, então, finalizar. Vou pedir para você a gentileza para deixar claro uma mensagem, especialmente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Olha, Bauru é uma terra abençoada, sabia? Eu amo essa cidade, como eu me identifico com Bauru, né? E que as pessoas amem essa cidade também, né? Amem e tratem essa cidade como ela deve ser tratada, com amor, né? Porque tem tudo. Eu que vivi a década de 80, o desenvolvimento que Bauru tinha na década de 80 e que tem hoje, caiu muito o desenvolvimento da cidade, nessa retomada do desenvolvimento. Bauru precisa urgente, então precisa da colaboração de todos. Quem ama essa cidade, que lute por ela. Que lute por ela. Eu na política, eu fiz a minha parte, tá? De fazer, cada um tem uma cabeça, né, meu? Então, é aquela questão. Eu como vereador, eu procurei dar o meu melhor, né? Se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo ganha, o todo ganha. Quem gosta de política e já foi candidato e não conseguiu entrar, não desista. Você entendeu? Não desista. Porque é legal ser vereador, é legal. Sabe que eu sonhava com a Câmara até fevereiro, né? Daí depois de fevereiro eu parei de sonhar, né? Mas é uma coisa que é envolvente, é legal você poder ajudar a melhorar a vida das pessoas, não diretamente, porque diretamente só o Poder Executivo, mas indiretamente também. Excelente, que você continue aí também, né, ajudando a nossa querida cidade de outras formas, por meio empresarial, claro, engenharia. Claro, a gente quer sempre um melhor para a cidade, né? Desejo para você sucesso, muito obrigada por participar da Conversa eu Diária. Que agradeço a oportunidade de estar aqui no Diário do Brasil. E uma coisa eu posso falar para você, a melhor cobertura de política local
é disparado da Diário do Brasil. É uma cobertura isenta. Quando eu estava como vereador, eu pude acompanhar 4 anos o trabalho de vocês, em loco, ali na Câmara Municipal. Agradecemos muito E é pelo top. retorno. O trabalho de vocês é isento. Parabéns, é uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Agradecemos muito pela sua participação também, pelas considerações. Prazer para mim, viu? Então, nós conversamos com Guilherme Berriel Cardoso, né, esse bauruense apaixonado pela cidade. E a você, claro, vou deixando aqui o meu muito obrigada pela sua participação, acompanhando nós aqui nesse bate-papo do Conversa Diária. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.